Quero saber como conseguir tirar um pensamento das dívidas e manter pensamentos positivos. E olhe que eu tento. Gleidiane, primeira coisa, elimina para todo, sempre, eternamente, a palavra tentar. Quem tenta não quer. Quem tenta não quer fazer. Tá? Eu vou tentar emagrecer. Não vai, querido. O que acontece? Tentar nem existe para o seu cérebro. Quando você fala assim, eu vou tentar emagrecer, eu vou tentar enriquecer, eu vou tentar pagar minhas dívidas, seu cérebro fala, beleza. Qualquer coisa que você disser, ele vai falar assim, beleza. Você vai mandar e eu vou fazer, ok? E aí você vira para o seu cérebro e fala assim, eu vou tentar não pensar em dívidas. Você está dando um tiro no pé, né? Por quê? Porque você está dizendo o que você vai pensar. Quem tenta, quem diz que vai tentar, está dizendo exatamente assim, olha, tentei, viu? Consegui. Aí o cérebro fala, pronto, agora já pode pensar de novo nas dívidas. Uhum. Por quê? Porque não existe esse negócio de tentar, é coisa de maluco. Para com esse papo de tentar. Tira isso da sua vida, porque agora o nosso foco é o quê? A partir de agora, todos vocês aqui, eu vou fazer. Então, vamos supor, a Gleidiane falou assim, como que eu faço para conseguir tirar os pensamentos de dívidas e manter os pensamentos positivos? Tá, o que é positivo? Primeira coisa tem que ficar claro, você tem dívidas, tudo bem, dívida não é ruim, tá? Dívida pode ser até um impulsionar da riqueza. Todas as pessoas ricas que eu conheço têm dívidas, todo mundo. Tá? Então, dívida não é ruim. Tira essa coisa de que dívida é ruim. Ruim é não pagar. Pagar também não é ruim. Pagar boleto, aquela coisa toda, não é? Não pagar é ruim. Não pagar dívida, não pagar o boleto é ruim. Então, dívida não é ruim. Primeiro paradigma que a gente vai quebrar. Show. Eu tenho uma dívida. O que eu faço para resolver essa dívida? Eu já tive muitas na minha vida, tá? E eu resolvi assim. Eu tinha, antes de eu enriquecer, eu tinha uma empresa de produções de eventos, onde ela faliu. Sabe por que ela faliu? Já te contei isso mesmo, já contei isso ao vivo aqui. Ela faliu porque eu não tinha R$45 para pagar o MEI. Caraca. O MEI, R$45 por mês. Não era por ano, não era por dia. R$45 para pagar o MEI. E aí, eu por não ter aquele dinheiro, não ter consciência de como fazê-lo, ela faliu, eu abri outro MEI. E tinha que fazer show, tinha que fazer evento, tinha casamento, tinha eventos presenciais. Tava uma loucura na minha vida. E eu já estava falindo outra de novo, até que eu entendi esse processo do como funcionava, né? A mente humana, como funciona as leis do universo, do qual eu explico muito nesse livro e no livro novo, né? Que é o livro A Fórmula Oculta da Manifestação, que é da Lei da Atração, onde eu explico detalhadamente como você manifestar isso. Então, o que acontece? Quando eu estava falido, todo mundo falava, né? Eu começava a estudar, não sei o quê, os livros, li muitos livros sobre Lei da Atração, sobre riqueza, e todo mundo falava para você pensar como se fosse rico. Cara, aquilo me dava uma raiva, porque eu estava fudido, estava sem grana, eu não tinha dinheiro para comprar comida direito. Eu ia para casa da minha mãe para poder comer, e aí eu fingia que ia lá visitar ela, em pleno meio-dia. Falava, oi mãe, coincidência, meu filho. Vim aqui visitar você e tal. Cara, e aí tinha que visualizar e imaginar como se fosse rico, eu não entendia aquilo. Porque eu falava assim, porra, mas rico, como é que eu vou sair gastando dinheiro? Porque rico compra tudo que quer, era a minha cabeça, né? Rico compra tudo que quer, ele gasta dinheiro. Como que eu vou agir como rico? Como que eu vou pensar como rico? Se eu não tenho um centavo, eu tô puto por causa disso. Eu me esforço pra caramba, eu trabalhava horas. Eu trabalhava até 2 horas da manhã, gente. Eu trabalhava em 2 empregos, eu tinha um emprego e tinha um trabalho que eu mesmo atendia, né? Era autônomo. Eu fazia instalação de internet de manhã até às 6 horas e de 6 até a hora que tivesse cliente, e muitas vezes foi 2 horas da manhã, eu atendia outros clientes para poder instalar a internet, poder formatar a máquina, instalar. Eu trabalhava com informática em geral ali. Era designer também, de designer gráfico, e fazia um monte de coisa, fazia cartãozinho de tudo que você pode imaginar aí. E aí eu falava, poxa, como é que eu vou pensar? E depois que eu entendi as leis do universo, depois que eu entendi como manifestar,
Eu já contei essa história para todo mundo aqui, né? Alguém aqui não me conhece, não sabe da minha história, ou não tem meu livro, porque no meu livro eu conto uma história, né? Comenta aí. Se você não me conhece, porque eu explico de novo aqui, não tem importância, eu explico quantas vezes precisar, tá? Comenta aí também, quem é que tem dívida? Comenta aí. Olha, 2 pessoas não me conhecem. Olha, então tem várias pessoas que não me conhecem aqui mesmo, então eu vou contar um pouquinho aqui só para a galera entender, tá? O que está acontecendo e como tudo aconteceu. Vamos lá. Eu venho de uma família de classe média, baixa, e eu cheguei num momento da minha vida onde eu trabalhei em trocentas coisas que você pode imaginar, e eu trabalhava até 2 horas da manhã. E nunca enriquecia. Eu nunca enriquecia. Muito pelo contrário. Eu sempre estava devendo, eu sempre estava sem dinheiro, eu não conseguia conquistar absolutamente nada que eu queria. Tá? Nada. Mesmo trabalhando duro, mesmo trabalhando muito, mesmo trabalhando muitas horas em 2 empregos. Eu não conseguia fazer isso acontecer. Até que aconteceu uma coisa que eu chamo do meu maior presente. Eu estava gordo, eu estava com 85 quilos, com 32% de gordura, e eu achei que estava infartando, quase morri. Não era infarto, era refluxo. Estava voltando. Algo que, psicologicamente, eu não estava digerindo na minha vida. Por não digerir, aquilo voltava. E aquilo voltou de um jeito tão forte que eu achei que eu ia morrer. E explodir, gente. Foi um negócio muito louco. E chegou de madrugada, acordei minha esposa, enlouquecido. Falei, amor, eu tô morrendo. Dramático, vitimista. Tá? Eu estava nessa fase também. Eu estava totalmente dramatizando e me vitimizando como se eu fosse pequenininho, coitado de mim, etc. E ela virou desesperada e falou, amor, você quer que faz um chá de hortelã? Aí eu ri assim, falei, porra, tomo qualquer coisa para parar essa dor. Era uma dor que parecia que meu peito ia explodir. E a gente foi pra cozinha, ela fez o chá, e o chá fervendo do jeito que tava, e eu, plaf, mandei pra dentro. Aquilo desceu queimando, mas ao mesmo tempo parou de doer. Parou de doer a dor do refluxo, que é o ácido clorídrico, que é o ácido gástrico, né, voltando pelo esôfago. E aí, quando ele parou, eu falei, nossa, melhorou isso aqui mesmo, queimando de quente. E eu comecei a comer hortelã, igual uma vaca ali no pastando. Eu comecei a comer, e aí melhorou. Eu consegui ir pra cama, fui pra cama, discutindo com Deus, dormi, acordei puto com Deus, puto com a vida, e comecei a xingar Deus. Que Deus estava querendo me matar, que uma vida estava uma porcaria, que nada dava certo, que a minha vida inteira estava tudo uma bosta. E aí veio uma voz na minha cabeça que falou assim, a sua vida inteira tá uma porcaria? O que é a vida toda? Cara, foi a pergunta mais sensacional que poderia ser. Também, né? Não podia ser menos. Não teve discussão, não teve explicação, sabe? Tipo, não, deixa eu explicar, meu filho, tadinho de você, né? Não teve nada disso. Simplesmente foi a resposta que eu precisava. Uma pergunta. A resposta foi uma pergunta. O que é a vida toda? E ali eu peguei meu computador, peguei um caderno e comecei a estudar sobre a vida toda. E eu comecei pela saúde, e eu virei um pesquisador científico em saúde e nutrição integrativa. Emagreci 14 quilos em 8 semanas. Hoje tenho uma musculatura que eu não tinha nem com 18 anos, e eu vou fazer 45 anos, agora daqui a quase um mês. Um mês praticamente, dia 19 de março. Manda meu presente, hein? Isso é pra você, hein, Misa? Vem pra cá. E aí... Vem pra cá curtir uma praia aqui. Com certeza. E aí, eu comecei a estudar sobre saúde, fui para a espiritualidade. Na espiritualidade, eu descobri todos os princípios do universo, coloquei num livro. Não era para vocês, esse livro nunca foi para vocês, esse livro era para mim, para eu entender como a vida funcionava, como que eu fazia para manifestar a vida que eu queria, como que eu fazia para ter uma saúde, para estar jovem, mesmo depois dos 40, por exemplo. Como que eu fazia para ter um relacionamento, porque o meu relacionamento quase acabou. Eu tinha 7 anos de casado na época, hoje eu tenho 18 anos, e a gente quase terminou 4 vezes, quase que foi. Eu estava falido, como eu disse, falindo a segunda empresa, mas já estava devendo aqueles... esqueci o nome daquilo que tem que pagar lá. Do MEI. Imposto? Um negocinho que você paga lá, tipo INSS e tal, do MEI, sabe? Eu já tava devendo 3 mil reais daquilo, mais os 10 mil da outra, que aí deu falência, né? E aí eu coloquei tudo dentro desse livro, que tem 320 páginas. Eu aprendi sobre relacionamento, eu aprendi sobre dinheiro, aprendi sobre riqueza. E o que aconteceu?
Em 8 semanas, eu emagreci 14 quilos. Em 8 semanas, 14 quilos. Eu falei assim, cara, peraí, a minha família inteira é obesa, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. Todo mundo é gordo ou muito obeso e todo mundo teve uma dificuldade absurda de emagrecer. Eu falei, porra, isso que eu aprendi é tão diferente, tão fora do padrão, a gente está sendo enganado. A gente está sendo enganado. Se a gente está sendo enganado na saúde, será que não está sendo enganado na espiritualidade? E aí fui estudar sobre espiritualidade. Chegou na espiritualidade, descobri os 7 princípios da vida, como a vida funciona, e comecei a manifestar coisas conscientemente. E comecei a manifestar de uma forma muito rápida, muito rápida. Eu explico isso no livro também. Falo dos meus shows, das minhas apresentações pelo mundo e tal, e como as coisas foram fechando, sabe, de uma forma magnífica. Fui para o relacionamento, entendi as leis sistêmicas, entendi linguagem de amor, entendi que existiam 7 princípios também de relacionamento, apliquei, nosso relacionamento melhorou, e melhorou tanto que eu nunca quis ter filho, nunca, não tinha possibilidade de eu ter filho, nem eu, nem minha esposa, ela também não queria, e hoje a gente tem uma filha. A gente acabou de fazer uma princesa que nasceu dia 9 de janeiro e o nosso relacionamento está 1000 vezes melhor do que quando a gente começou. E quando eu fui estudar sobre riqueza, por que eu estou contando isso? Eu quero que você entenda que isso não foi tirado do cotovelo que eu estou falando aqui, tá? Quando eu fui estudar sobre riqueza, em 2 anos eu faturei meu primeiro 1 milhão. Presta atenção, se eu faturasse R$1.000 desde que eu nasci, com 40 anos, eu vou fazer 45 agora, 19 de março. Com 40 anos, eu não teria faturado R$500 mil. Se eu ganhasse R$1.000 por mês desde que eu nasci. A gente não ganha R$1.000 desde que nasceu, a gente ganha depois dos 18, depois dos 20, talvez, sei lá quantos anos você foi trabalhar, né? Se eu ganhar, não daria R$500 mil. E eu fui faturar o meu primeiro 1 milhão em 2 anos depois que eu entendi esse processo, que é o processo da riqueza e o processo da manifestação. Como que eu manifesto a vida que eu quero? Como que eu faço para parar? E aí eu vou entrar dentro da pergunta lá que a nossa querida fez ali sobre dívida, tá? Fica tranquilo que estou lembrando. Só para ter um contexto, né? Para explicar aqui onde chegar ali. Como que eu faço para manifestar qualquer coisa? O corpo dos meus sonhos, a vida dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, onde eu estou agora. E agora eu já tenho outra casa, já quero outra casa, já quero outro terreno, já quero Gamona Land, já quero um monte de coisa aqui. Você começa a não ter mais limite, né? Porque você entende que você e Deus são uma coisa só. E você começa a manifestar isso de uma forma muito magnífica. E aí, não só essa parte financeira, que foi maravilhosa, como a carreira, né? Fui para 7 países cantando, mais de 50 cidades apresentando, meus shows, casamentos, tal, internet. Hoje eu tenho 11 mil alunos em 33 países. Isso é muito maravilhoso. Só que aconteceu uma coisa incrível. Por quê? Porque apesar de eu trabalhar muito, eu trabalho muito e talvez muito mais do que eu trabalhava antes. Só que não tem esforço nenhum. Não tem esforço. É fluidez. Flui de acordo com o universo. E não com esforço. Não é esforço que faz você trabalhar. Aliás, se você se esforçar, você está contra o universo. Porque tudo flui no universo sem esforço algum. Uhum. Você acha que a água se esforça para destruir uma pedra, para quebrar alguma coisa, para passar numa barreira, ou se tem uma barreira muito forte, você acha que ela se esforça? Ela faz assim, ó, e ela passa pelo lado, ela vai embora, ela flui, tudo na vida flui. E eu aprendi a fluir sobre isso daí, que foi o meu segundo livro, né, que é a Fórmula Oculta da Manifestação, onde eu explico detalhadamente como manifestar o que você quer em relação a isso. Então, isso é basicamente um resumo aqui do que eu faço, quem eu sou, como que foi a minha carreira, etc. E aí, entrando dentro da questão das dívidas, que várias pessoas aqui comentaram que tem dívida, né? Como que eu faço para não pensar em dívida? Por quê? Porque eu tinha dívida, estava com a dívida de uma empresa que tinha falido, meu nome ia ficar sujo, e eu já estava entrando numa outra dívida, tá? E tinha um outro negócio, que ninguém sabe disso. O meu IPTU, que é o IPTU que eu morava de favor, na casa dos meus sogros, estava atrasado. Eu morava de favor e ainda consegui atrasar o IPTU. Mas não foi 2 meses, 3 meses, não. Foi anos. Tudo isso estava acumulado. Então você imagina a pressão que não tem quando você já tem dívida, você não tem dinheiro, você não fatura nada e, além de tudo, ainda tem o seu sogro que vai falar na tua cabeça o resto da vida, porque você está literalmente ao ponto até de perder
a casa, se você não pagar o IPTU, tá? E aí veio uma grande sacada. Eu faço muitos cursos, eu tenho muitos mentores financeiros, eu tenho mentores em todas as áreas da minha vida, né? E vários mentores, assim, geralmente são internacionais hoje, são mentores que estão num nível muito alto. Só que naquela época, foi muito maravilhoso, que falou assim, se você está pensando nas dívidas, você pensa nas dívidas há muito tempo, né? Eu vou fazer a mesma pergunta para você. Você pensar nas dívidas, pagou suas dívidas? Aí você fala assim, óbvio que não, né? Parece idiota, mas é uma pergunta meio óbvia. Tá, se não paga suas dívidas, por que você continua fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente? Não faz sentido. Então a gente tem que procurar uma outra questão. E aí entra a grande sacada. Como que eu pago a dívida? Tendo dinheiro, tendo isso daqui. Ó, se eu tenho isso daqui, eu pago minhas dívidas, correto? Vamos supor aqui que tenha 3 mil reais. Igual nessa nota aqui de $1 milhão banhada a ouro. Adoro essa nota. Que bonito. Já tinha visto essa mesmo? Linda, né? Ó, nossa, sensacional. $1 milhão. O meu aniversário, Gamonal, é dia 28 de junho. Mas eu aceito receber antes. Já está presenteado, tá? Receberás. Eu tenho de $1 milhão reais também. Peraí. Opa. Essa também é... Nossa, que bonito, cara. Legal, né? Uhum. Também banhada em ouro. Só que não toda, né? Igual a outra. Uhum. Olha que lindo. Ó. Caraca, bicho, tem até um leão ali. Eu gosto disso como arquétipos, né? De riqueza e tal. Ficam aqui. Aí eu já mantenho, como eu já faturei essas, eu fico com essa daqui de $1 milhão, ou seja, 5 milhões de reais na minha frente se manifestando. Então eu tenho duas dela, né? Para manifestar 10 milhões de reais. E aí a grande sacada é o seguinte, como que eu faço para pagar as dívidas? E a Luciene, que já é minha aluna, respondeu, faturando mais. É isso. Como que eu faturo mais? A primeira coisa que eu tenho que entender é, como que eu faturo mais disso aqui? Primeira coisa que eu preciso entender é o que é isso aqui. Isso daqui, que as pessoas chamam de dinheiro e que as pessoas matam por isso e que fazem um monte de merda por causa disso, era uma árvore. E dessa árvore virou um papel. Desse papel, em frequências diferentes, alguém pintou e escreveu 100 reais. Mas esses 100 reais vale alguma coisa? Aquilo que a sua cultura do seu país determina que vale. Porque isso aqui vale quanto nos Estados Unidos? Quanto vale na Europa? Quanto vale na China? Não vale nada, porque você não usa isso daqui. Você tem que trocar. Você tem que fazer um câmbio. Essa troca, você tem que trocar pela moeda de troca. Ou seja, isso daqui nada mais é do que um símbolo de troca para eu trocar por aquilo que eu quero. Nós estamos nessa vida para fazer uma coisa, viver. E viver é experienciar, evoluir e contribuir. Quando eu chego na parte de contribuir, eu contribuo com a humanidade de alguma forma, usando meu propósito de vida e a minha carreira, e a humanidade me dá dinheiro em troca pelaquilo que ela usufruiu. Quanto mais pessoas no mundo eu ajudo, eu contribuo, mais dinheiro eu recebo em troca, símbolo de troca. É um símbolo, isso é um papel, gente. Isso é só um papel, isso aqui não é nada. Isso vale o que a gente acredita que vale. E daqui a pouco nem isso vai existir. Vai ser tudo número. Então, quanto mais você acrescenta na vida das pessoas, mais dinheiro eu recebo. Ainda respondendo à pergunta da Cleidiane, se não me engano, no nome, né? Como que eu faço para não pensar em dívidas? Para de pensar no que você tem que pagar e pensa no que você tem que fazer para receber mais dinheiro. Porque se você tem dinheiro, não paga as dívidas? Sim! Então, se você tem dinheiro e paga as dívidas, você vai focar no que você tem que fazer e não no que você tem que pagar. Porque se você tiver dinheiro, você já pagou a dívida. Só que existe uma coisa, foco é força, distração destrói. Quanto mais você foca na dívida, mais dívida aparece. Mais você atrai isso. Por quê? Porque você está emanando eletromagneticamente para o universo a frequência da dívida. Eu não tenho. Aí vai vir umas pessoas malucas e começa a pedir para Deus. Aí olha para cima, olha, tudo doido. Olha para cima, que não tem em cima. Nós somos uma bola de pedra que flutua no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita. Que em cima? Quem tá em cima tá bem, quem tá embaixo tá no inferno, então os japoneses estão tudo fodidos. Eles estão de baixo. E quem tá aqui em cima tá no céu. Porra, não existe céu para fora. Céu, o reino do céu está dentro de vós. Céu, consciência espiritual
universal. CEU, céu, consciência espiritual universal, está dentro de você. Quando você tem consciência da riqueza, quando você alcança o reino dos céus, todo o resto lhe será acrescentado. Porque você vai para o reino dos céus e esse céu, que é o reino de Deus que está dentro de você, ele cria ele manifesta a realidade que você quer. Se você não tem consciência da riqueza, ou seja, você só pensa em dívida, que consciência da riqueza você tem? Nenhuma. Porque rico não fica pensando em dívida. Ele só pensa em como ajudar mais pessoas. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais dinheiro eu recebo em troca. Quanto mais dinheiro eu recebo em troca, menos eu penso em dívida, eu deixo no débito automático, entendeu? Eu nem tenho que pagar dívida. E se eu tenho que pagar dívida, alguém paga para mim. Minha secretária paga, alguém paga, ou eu, aqui ó, coloco no código de barra, pum, pagou, acabou. E eu agradeço. Toda conta que eu pago, o dinheiro volta dobrado. Toda conta que eu pago, eu fiz um funk com essa música. Toda conta que eu pago, o dinheiro volta dobrado. Toda conta que eu pago, e ele volta assim. Por quê? Porque foco é força, distração destrói. Então como que eu resolvo isso? Como que eu paro de pensar em dívida, porque eu tenho dívidas, e penso em coisas positivas? Esquece coisa positiva. Pensa no que você quer. O que você quer? Ah, eu quero muito dinheiro. Quanto que você tem de dívida? Vamos supor que você tem aí 10 mil de dívida. Eu não sei quanto você tem. 30 mil, 50 mil, tanto faz quanto você tem. Então você imagina o seguinte: eu tenho 50 mil, vamos pegar pesado, tá? Vamos supor que você tem aí 50 mil de dívida. Então eu tenho 50 mil de dívida e eu preciso pagar isso. Ok, esquece a dívida. Como que eu resolvo a dívida? Tendo dinheiro. Como que eu faço dinheiro? Como que eu faturo dinheiro? Contribuindo para a vida das pessoas. Como que eu vou contribuir para a vida das pessoas? Eu descubro, neste momento que você está apenas querendo faturar dinheiro, eu já vou te dar a sacada. Simplesmente você vai descobrir alguma coisa que as pessoas necessitam. Esquece propósito de vida, esquece tudo. Foda-se isso. Foca, o que as pessoas necessitam? As pessoas necessitam de tal coisa. Eu tenho acesso a isso, posso comprar isso, posso fazer isso, ou eu tenho um conhecimento que eu posso ensinar. Beleza. Vamos supor que você venda esta coisa aí por R$50. R$50. Se você vender para 1.000 pessoas, o que acontece? Você tem 50 mil. R$50, R$49,90. Você vende para 1.000 pessoas, você tem 50 mil. Aí você pode vir para mim e falar assim: nossa, mas vender para 1.000 pessoas não é fácil. Será? Se eu dividir por 12, aí vamos supor que você demore 1 ano para fazer isso, né? Você precisa vender 83 pessoas. 1.000 pessoas, 83 vendas. Você tem R$50 para 1.000 pessoas, dividido por 12, 83 vendas por mês. Se você dividir 83 por 30, você tem que fazer 2 vendas, 7 por dia. Estão entendendo? Estão acompanhando o processo? Sim. Eu sim. 2 vendas por dia para pagar a tua conta. Ou seja, o que você precisa é focar no que você deseja, no que você quer. E aí, para usar e aí entrando no nosso assunto aqui, você já entrando, o que pode acontecer? Fala assim: mas já tentei vender e não deu certo. Primeiro vamos estudar sobre vendas, né? Estude sobre vendas para que você melhore suas vendas e possa alcançar o máximo de pessoas. Segunda coisa, você tem que usar o futuro a seu favor. Como que eu faço para o futuro mudar o meu presente? O meu presente é de dívidas, o meu presente é de escassez, o meu presente é gordo, o meu presente é falido, o meu presente é infeliz, não importa. Nós vamos ao futuro. O que é o futuro? O futuro é a imaginação de uma possibilidade. É a imaginação. Não existe futuro. O futuro é a imaginação. A imaginação é a ferramenta mental mais poderosa do mundo. Ela cria mundos, ela cria Dubai. Ela cria filhos, ela cria dinheiro, ela cria tudo que existe. Então a imaginação, quando você vai para o futuro, você muda o seu presente. Vamos supor, se você pegar aqui no meu livro, na página 200, eu explico como orar, como verdadeiramente orar, né? E não isso que se aprende nas igrejas. Quando você vai pedir vem do latim, que significa petoere, que significa alcançar, atingir aquilo que você quer. E não implorar, como as igrejas dizem que você tem que pedir para Deus. Tadinho de mim, sou pequenininho. Eu olho para cima e peço para um Deus que está longe de mim, fora, no céu, sentado num trono de ouro que não existe. Quando você vai pedir e vai orar, você olha para dentro, você fecha os olhos
como está escrito aqui em Mateus 6,6. Quando orar, vá para dentro em segredo e feche a porta. Que porta? Dos seus sentidos. Pois aquilo que teu pai ver em segredo, que está dentro de você, lhe será dado abertamente em recompensa. Tá? Em Marcos 11:24 diz: portanto vos afirmo que tudo quando em oração pedirdes, tenhas fé que já recebestes, e assim vos sucederá. Como que você vai implorar por uma coisa que você já tem? Nem faz sentido. Agora, pega pedir, e você já entendeu a etimologia da palavra. A etimologia significa a verdade sobre a palavra. Não é o que eu acho, ou o que a igreja acha, ou o que o padre acha, o pastor acha. Não. É o que significa aquela palavra. Ela foi escrita com um significado. As palavras não têm o significado que a pessoa quer. Ela tem um significado específico. Pedir é alcançar. Ok? Vamos colocar só essa. Alcançar, atingir, tá. Você vai naquela palavra. Portanto, vos afirmo que tudo quando em oração alcançar, tenhas fé que já o recebeste. Eu imagino, eu alcanço como se eu já tivesse. Eu imagino como se eu já tivesse aquilo que eu quero, e assim vos sucederá. Em Mateus 21:22 diz: e tudo que pedires, ou tudo que alcançares em oração, crendo que já tem, viu como não muda nada? Tudo que pedires em oração, tudo que alcançares em oração, crendo que já tem, recebereis. Foi isso que foi a sacada. Foi isso que mudou a minha vida. Por quê? Porque eu implorava para Deus também. Eu tinha medo de Deus, para começar, porque Deus é muito mal dentro das igrejas, dentro das concepções, de que ele vai punir, ele vai te fazer alguma coisa se você não idolatrar ele, ou seja, é um Deus egóico, né? E quando eu entendi que pedir não é você implorar, não é pedir no sentido da palavra, porque pedir já ficou pedir, né? Já meio que já está com significado. Só que pedir é alcançar, atingir. Eu vou até aquilo como se eu já tivesse, fecho os meus olhos, fecho os meus sentidos, imagino que já estou lá, sinto como se fosse real, e assim é. Eu só agradeço como se já fosse. E aí eu alcancei aquilo. Então, respondendo a pergunta, depois de 1 hora de explicação, responder a pergunta da nossa querida, como que eu faço para não pensar em dívidas? Não pense em dívidas. Como que eu faço para nunca terminar um casamento? Não pense no término. Como que eu faço para nunca ter falência? Não pense nisso. Não pense naquilo que você não quer. Não pense naquilo que você não quer. Pense apenas naquilo que você quer. Indomável.